Fala aí, galerinha da vila, tudo beleza com vocês? Mais uma quarta-feira, mais um devocional para, olha, encher o seu coração daquilo que realmente importa. Então, olha, sem mais demoras, vai correndo lá pegar a sua Bíblia, pausa o vídeo, porque o nosso devocional já vai começar. Agora que você já voltou, presta bem atenção nesse recado que eu quero te dar. Não se esqueça, no dia 6/6, o primeiro domingo agora do mês que vem, nós vamos voltar com a Vila de História presencial, lá na igreja, no horário do culto da noite, tá bom? Então, olha, conversa com o papai, conversa com a mamãe, pede para eles te levarem também. Você vai ser muito bem recebido, nós vamos tomar todos os cuidados precisos para que você fique bem. Então, olha, contamos com você, tá legal? Então, bora começar o nosso devocional. E antes, vamos orar. Você fecha seus olhinhos aí e me acompanha, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Dia após dia, Senhor, nós podemos ver o seu cuidado sobre nós. E nós nos alegramos, Senhor, em poder dizer que nós pertencemos a Ti. Cria em nós, Senhor meu Deus, cada vez mais um coração que seja puro, Senhor, a ponto de estar cada vez mais ao seu lado, a ponto de estar cada vez mais parecido com o nosso irmão Jesus. Nós lhe pedimos, Senhor meu Deus, que Sua mão bondosa esteja nos guiando em todos os momentos. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. O nosso versículo do dia está lá no livro de Salmos, no Salmo 86, versículo 11. Abre sua Bíblia e me acompanha. E aqui diz assim: Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Servir a Deus com toda a devoção. Isso é uma coisa que nós cristãos precisamos fazer de verdade, não é? E eu já sei até o personagem que nós vamos usar hoje. Vai ser o Falcão. Bom, pessoal, o seu nome verdadeiro, na verdade, é Sam Wilson. E ele teve assim uma infância que foi muito complicada, porque ele nasceu num bairro que era meio barra pesada, sabe? Então ele tinha muito contato com criminosos. E essa má influência, somada logo também à morte dos seus pais, que foi logo quando ele era criança, levou ele, que era ainda muito jovem, a uma experiência do mundo assim muito ruim. Ele chega inclusive a se envolver com pessoas do crime. E o seu codinome era Snap. Quando ele era pequeno, ele cometeu assim pequenos delitos, até ser encontrado pelo Capitão América, que o adota, sabe, como um aprendiz e discípulo dele também. E após uma viagem ao Rio de Janeiro, olha só que legal, no Rio de Janeiro, ele encontra assim o Falcão Asa Vermelha, que se torna assim o seu animal de estimação. Com essa experiência, ele descobre assim um dom, sabe, para se comunicar com os animais. Inclusive, o professor Xavier pensou por bastante tempo que o Falcão, Sam Wilson, era assim um mutante com habilidade de comunicação e controle animal. Mais tarde, ele descobre que tudo foi um plano do Caveira Vermelha. Mas isso nós contaremos um pouco mais adiante em outra ocasião. Bom, a história sobre as suas asas você já deve ter visto nos filmes, né? Ele recebe do Pantera Negra e ele começa então assim a atuar como ajudante do Capitão América num dos filmes dos Vingadores, né? E assim, depois em diversas missões. A sua gratidão a Steve Rogers, o Capitão América, é tão grande que ele no futuro inclusive recebe um manto do Capitão América, o seu escudo. Bom, durante o desenrolar dos eventos de Guerra Civil mostrados no terceiro filme do Capitão América, ele está junto com Steve Rogers, o Capitão América, ao lado sempre dos heróis, aqueles que assim não quiseram fazer parte daquela lista federal de super-humanos. Como consequência, então ele será preso, né, por seguir o ideal do seu melhor amigo, mas logo depois ele vai acabar sendo libertado pelo próprio Capitão América. É quando então o Sam Wilson, o Falcão, tem assim uma dívida de gratidão enorme com o Capitão, que se transforma na verdade em uma fidelidade e lealdade mais do que provada. O Sam Wilson, pessoal, tem assim uma gratidão com o Capitão América que se transforma em uma fidelidade e lealdade mais do que provada a partir do momento em que seguir o Capitão América não poderia mais trazer benefício nenhum para ele, sabe? A única coisa que ele ia estar ganhando se continuasse seguindo o Capitão América era prisão, perseguição ou algo ainda pior, mas ele não abandona o Capitão. E olha só que legal, esse tipo de lealdade e demonstração por atitudes é uma qualidade bastante necessária em nossos dias, né?
Uma das características dos primeiros cristãos era a sua lealdade a Cristo ressuscitado acima de qualquer outra autoridade. A política romana era quem dominava o cenário na época de Jesus. E com relação às outras religiões, eles eram até que assim bem tolerantes com as outras pessoas que tinham outras religiões. Ela permitia que os fiéis, inclusive, continuassem cultuando os seus deuses, desde que incluíssem o culto ao imperador em seu sistema ali de culto. Aparentemente, um preço baixo a ser pago pela paz e tranquilidade, mas não para os cristãos, que aprenderam com os apóstolos que Jesus é o único Deus que deve ser adorado. Esta foi uma situação assim similar à tentação que Jesus passou no deserto, quando Satanás fala assim para ele: então, se ajoelhado me adorar, eu vou te dar tudo o que você quiser. Isso está lá em Lucas capítulo 4, versículo 7. Mas Jesus não adorou ele. Como Jesus foi fiel até a morte e a morte de cruz, seus primeiros discípulos mantiveram a mesma lealdade e fidelidade ao seu mestre, sabe? Mesmo sendo advertidos sobre o que receberiam de punição por esta fidelidade. Você já pensou o quanto os primeiros discípulos de Jesus sofreram por seguir a ele? Lá em Mateus 24:9 diz assim: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Já pensou? As pessoas iam odiar aqueles discípulos porque eles eram seguidores de Jesus. As perseguições aos cristãos começaram por causa da insistência em adorar apenas a Jesus, o que trouxe assim uma instabilidade para o império, que tinha no culto ao imperador um fator assim muito importante de centralização do poder e da cultura imperial. Sobre estes homens e mulheres leais foi dito o seguinte: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. Olha só como eles eram vistos. Isto está escrito lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 6. E sabe, pessoal, eu acredito assim que a fonte do poder da igreja primitiva estava no temor que tinham a Deus. E nesse sentido, é preciso assim resgatar o senso de urgência e cultuar a Cristo acima de outros deuses e acima de qualquer outra coisa, acima da nossa cultura ou qualquer outra coisa que a nossa cultura venha criar. Por isso, pessoal, a nossa oração e a nossa ação deve ser sempre a de querermos assim que homens e mulheres fiéis a Cristo, que estão dispostos a irem muito além das canções que são cantadas na igreja, possam demonstrar a sua fé quando alguém perguntar: você segue a Cristo? Então elas vão poder dizer de peito aberto, com toda a autoridade que vem do Senhor: sim, nós servimos a Cristo. E isso é uma coisa, pessoal, que assim não pode ser mudada. O Senhor Jesus deu sua vida por nós. Ele merece todo o nosso empenho, inclusive a nossa vida. Por isso, pessoal, nós precisamos entender que nós precisamos nos dedicar ainda mais ao Senhor. Por isso, o nosso desafio da semana vai ser o seguinte: nós já até fizemos alguma coisa parecida em algum outro desafio para trás. Mas agora eu quero que você assim calcule durante o seu dia quanto você tem destinado de tempo para cada coisa. Quanto tempo você usa para estudar, quanto tempo você usa brincando, quanto tempo você usa jogando videogame e quanto tempo você se dedica à leitura, a estudar as coisas de Deus. Não existe nada mais importante e nada mais prazeroso para a gente do que sermos verdadeiros fiéis do Senhor. Por isso, pessoal, esse é o nosso desafio. Então, eu quero que você faça isso para que você veja o quanto de tempo você tem destinado para as outras coisas e o quanto de tempo você tem destinado para Deus. Mude a sua rotina até que Deus seja a sua prioridade durante a maior parte do tempo. Pode parecer difícil, mas não é não, sabe? Porque a gente tem muito tempo livre no nosso dia e a gente pode usar esse tempo livre para orar, para conversar com Deus. E dessa forma a gente vai criando muito mais intimidade com Ele ainda. Pessoal, é isso então.
Muito obrigado por você estar aqui mais uma semana. Não se esqueça, domingo, primeiro domingo de junho, nós temos Vila lá na igreja. Você é nosso convidado especial. Até lá, galerinha. Um beijão. Tchau, tchau.